Amigos de todo o Brasil, amigo produtor rural, começa agora o Terra Viva Sustentável. Um programa que fala sobre as boas práticas no campo e traz dicas para melhorar a renda, a produtividade e a qualidade de vida na propriedade rural. No programa de hoje, nós recebemos aqui o filósofo Mário Sérgio Cortella. O professor Cortella vem conversando bastante com grupos de produtores sobre ética. E esse tema é que vai nortear o Terra Viva Sustentável de hoje. E se você quer sugerir algum tema para a gente discutir aqui no programa, viu? É só ligar aqui no Terra Viva, tá? Pode entrar em contato com a gente. Tem o WhatsApp, que é o 11 9 42 58 91 83, ou entrar em contato pelo telefone aqui da nossa produção, o 11 3131 3719. O Terra Viva Sustentável começa agora. O comportamento da gente tem muito a ver, né, com sustentabilidade, a forma que a gente pensa pode ajudar o planeta, pode ajudar a sociedade. E quem vem discutindo isso, né, como que a gente pensa, como pensar, né, para que lado pensar, é o professor Mário Sérgio Cortella, um filósofo, né, um especialista na área do pensamento, da educação. Professor, honra enorme em receber você aqui. Obrigado por aceitar o convite. Fico feliz. Você sabe que uma das coisas boas é quando a gente pode partilhar um pouco aquilo que tem. O segredo da vida é a partilha, né? É o repartir. Portanto, a capacidade de fazer que aquilo que a gente tem possa também estar com o outro e o que o outro tem venha também conosco. Nós, a coisa mais gostosa, por exemplo, a gente aprende isso, eu sou caipira de Londrina, né? Sou pé vermelho, que é o nome que nós nos damos naquela região do Paraná, mas eu moro na capital paulista há quase 50 anos. Uma das coisas que eu trouxe do mundo caipira, que eu gosto, é a ideia do repartir. Repartir a amizade, repartir o alimento, repartir a convivência. E, é claro, repartir o planeta para ele não falecer, né? É isso mesmo. O povo da roça fala que a gente pode sair da roça, mas a roça não sai de dentro da gente, né, professor? Não sai. Por isso que a gente tem que ter na vida raízes e não âncoras. A raiz te alimenta, a âncora te imobiliza. Por exemplo, tem gente que na roça, ele tem âncora. Ele fica o tempo todo assim, no meu tempo, se eu pudesse, mas aqui não é mais assim, mas antes a gente podia derrubar, mas antes a gente podia queimar, mas antes a gente podia estragar. Bom, isso aí é âncora, não é raiz. Raiz é aquilo que alimenta. A gente na vida é aluno o tempo todo. Não sei se sabe, acho que sim, né, Tobias? Aluno, a palavra aluno em latim, significa aquele que está sendo nutrido. Veio da área rural, é aquele que está sendo alimentado. Alúmino é aquele que está sendo fertilizado. Portanto, a capacidade de tu e minha de sermos alunos e alunas na vida tem que ser contínua. Eu sempre brinco que eu sou um maior aprendiz. Tem um menor aprendiz. Eu sou um maior aprendiz. E uma das coisas que eu aprendi e que preciso aprender é que a gente não pode, de maneira alguma, colocar sob risco aquilo que nos dá vida, que nos sustenta, que é o nosso planeta, o nosso lugar, a nossa casa, né, o nosso local de convivência. Ô, professor, mas por falar nisso, né, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho como é que você vê, né, à luz da filosofia, essa era que a gente está vivendo agora da sustentabilidade, né? A gente tem que produzir mais com menos, né? Tem que dar um jeito de consumir menos produtos, menos agroquímicos, né? Mexer quanto menos com o solo, né, para produzir mais. Na hora de consumir também, o pessoal da cidade, né, tem que ter um movimento do consumo consciente, né, não ter mais desperdício. Como é que o senhor vê esse mundo aí rumando para os 9 bilhões de seres humanos dentro do planeta? Como que isso mexe com os nossos hábitos, com os nossos costumes? Vou te dar um exemplo concreto. Eu sou paranaense, como disse. Paraná e Santa Catarina, Tobias, há 150 anos, tinha a maior reserva de floresta araucária do planeta Terra. A maior floresta de araucária do planeta Terra era Paraná e Santa Catarina. Pois bem, sobraram 5%. Em 150 anos, nós conseguimos fazer desaparecer 95%, isto é, a quase totalidade, da maior floresta de araucária do planeta. Agora eu vou te dar um exemplo. A araucária é uma das poucas formas de vida que sobreviveu à glaciação mais recente do planeta. Isto é, há 10 mil anos, nosso planeta ficou sob gelo durante dezenas e dezenas de anos e quase tudo morreu.
De cada 3 espécies vivas desse planeta, 2 desapareceram nessa glaciação. Uma das que continuou viva foi a araucária. Ela aguentou milhares de anos de planeta gelado, mas não aguentou 150 anos nossos. Por que eu estou dizendo isso? Por quê? Por que nós destruímos isso? Porque a gente queimava, como em Londrina. Fazia casa de tábua, fazia o fogão a lenha, usava para as nossas coisas. Não tinha jeito. Só que na época a gente não sabia. A gente fez sem saber. Agora a gente sabe. Então, se a gente sabe que agora não deve fazer, a gente não deve fazer. O que a gente tem no mundo hoje, daquilo que você perguntou? Um grupo de homens e mulheres imenso pelo mundo afora, que sabe o que não deve fazer. E sabe o que deve fazer. Se eu tenho boas práticas, né, de manejo da agricultura, do negócio do campo, da fertilidade da terra, nós temos que ter humildade. Humildade, inclusive, para saber que nós não somos donos da vida, nós somos só compartilhantes. Aliás, você sabe que a palavra humildade vem da agricultura, né? Porque humildade, a palavra vem de humus, que é o solo sobre nós, da onde vem a palavra humano também. Não é à toa que algumas religiões colocam o humano como vindo da terra, do barro. E como lembra o texto dos judeus, que católicos, cristãos em geral e islâmicos adotaram, do pó nós viemos, a ele voltaremos. Né? E nesse sentido, a ideia de cuidar do nosso lugar exige humildade. Humildade. Uma pessoa humilde não é subserviente. Subserviente é fraco, aquele que bate a cabeça, que se acovarda. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que nós não temos todos os direitos sobre a vida. Nós temos alguns direitos sobre a vida, mas nós temos muitos deveres. E o mundo atual está achando que tem direito em excesso. E está fazendo uma confusão, Tobias, muito perigosa, que é confundir abundância com desperdício. Que é confundir abundância com perda. Uma vida abundante não é aquela que você tem desperdício. Uma vida abundante é aquela que tem sem faltar. Tem sem faltar, mas não é para desperdiçar. Você tem um conceito também muito interessante sobre simplicidade, sobre vida simples, né? Sim. As pessoas às vezes confundem isso. A vida não é miséria, simples, né? A vida simples não é miséria. Uma vida simples é aquela em que a gente não tem carência sem alternativa. Isto é, em que eu não tenho precisão sem saída. Uma vida simples é aquela em que eu sempre acho uma saída para a doença, para a fome, para a minha capacidade de vida. Portanto, uma vida simples é aquela que não tem sobra inútil. Por exemplo, você pega, vários de nós comemoramos Natal. Tem gente que às vezes na sua mesa de Natal, ou na Páscoa, ou no aniversário, tem a mesa lotada de coisas, mas ela não tem fartura. Porque a única coisa que ela tem lá é comida. Né? E a fartura não está no excesso, ela está na partilha, ela está na suficiência. Ser simples é ter uma vida que seja suficiente. Era um homem tão pobre que só tinha muito dinheiro. Só tinha dinheiro. Só tinha dinheiro. Kirk Douglas, né, um ator do cinema norte-americano que muita gente, idosa como eu, assistiu quando ele fazia Faroeste. Ele fez Spartacus, um filme magnífico de 1959. E ele, pai do Michael Douglas, que é ator do cinema, Kirk Douglas está bem idoso. Né? E ele tem uma frase ótima, ele diz: a melhor herança que meu pai me deixou foi a pobreza. E ele diz isso não de maneira cínica, ele diz porque eu tive que trabalhar, eu tive que buscar, eu tive que aprender, eu tive que fazer. Portanto, eu tive que aprender a respeitar. E nós estamos um pouco, eu volto à tua questão no ponto de partida, desrespeitando um pouco o nosso lugar de vida, perdendo a reverência ao alimento, né? Perdendo a capacidade de honrar a terra, né? De fazer com que ela seja o lugar onde a vida vem para nós. E que a gente não pode, de maneira alguma, insisto, confundir abundância com desperdício. É só você olhar São Paulo, que é a cidade onde eu moro, nós desperdiçamos tanto água que nós ficamos sem. É verdade. De repente nós descobrimos uma coisa incrível, que dava para economizar água. Olha só. Claro, o Guimarães Rosa dizia isso, o sapo não pula por boniteza, pula por precisão. Precisão, né? Por exemplo, no prédio que eu moro em São Paulo, nunca a gente tinha pensado nisso. A partir da crise que começou em São Paulo há alguns anos, nós passamos a pegar a água da máquina de lavar roupa dos moradores do primeiro, segundo e terceiro andares, compramos grandes tubos, descem por gravidade até tanques na garagem do prédio, que a gente usa para lavar calçada, lavar a garagem. Antes você pegava a mesma água que serve para beber, que serve na descarga, serve para lavar calçado, serve para lavar carro. Não pode. Verdade. Não pode. Mas antes não era assim. Pois bem, de novo, precisa ter raízes e não âncoras, né? É verdade. Professor, mas legal também essa coisa que você sempre retoma, né?
do significado da palavra, Sim, né? A sim. origem da palavra. Eu né? gosto. Esse negócio do humus, do humano, né? Ou seja, é o adubo, né? Sim. É a vida ali, né? Você sabe que essa área é da filosofia. A filosofia gosta da origem das palavras. Tem até um termo para isso. É um termo técnico. Quando você vai buscar de onde vêm as palavras, chama etimologia. Etimologia, logia, você sabe, é de estudo, e étimos é o sentido verdadeiro. Então, por exemplo, né, a palavra humildade que a gente levantou. Outra que tem a ver com o mundo do rural, com o mundo da agricultura, do agronegócio, felicidade. Pode parecer estranho, mas a palavra félix, em latim, que significa feliz, ela também significa fértil. Porque o que é felicidade? É fertilidade. Quando você tem a vida fértil, e fertilidade não é ter muitos filhos, fertilidade é você ter uma família protegida, ter um país que se cuida, ter a tua produção, né, rendendo, ter a tua vida abençoada. Então, felicidade e fertilidade são a mesma coisa. Por isso, quando você se sente fértil, aquilo que você faz rende, tua família está indo, teus amigos, né, tua cooperativa, teu grupo, tudo está funcionando, te dá uma sensação, né, de fertilidade e, claro, de felicidade. Né? E nessa hora há uma origem muito forte que vem daí, né, e que vem do chão da terra, né? Que maravilha. É por isso que a gente optou por trazer o professor aqui para a gente fazer um programa bastante fértil e cheio de felicidade. Por falar em felicidade, tem livro novo chegando, né, Você sabe que o catarinense Leonardo Boff, um homem Grande teólogo. grande teólogo, um homem que mora em Petrópolis e que, como bom catarinense do interior, até hoje usa um sotaque ótimo. Ele diz assim, eu sou um homem da terra. Né? Isso, a careta, o caroção, isso, o caroção. a cachora. E o Leonardo Boff, um homem genial, e Santa Catarina, um estado estupendo. Eu tenho 2 netos catarinenses, né? Tenho uma nora que é catarinense, então está um envolvimento forte. Leonardo Boff, que é catarinense. Frei Beto, que é outro teólogo, que é mineiro de Belo Horizonte. Né? E eu, que sou Cortella, caipira de Londrina, lançamos um livro pela editora Voz, no finalzinho, né, do mês de fevereiro, antes que ele acabasse como ele está acabando, né, lançamos um livro chamado Felicidade, Foi-se Embora. Você sabe que Lupicínio Rodrigues, né, um estupendo gaúcho, que aliás tem um único deslize, fez o hino do Grêmio, né? Mas Lupicínio Rodrigues tem uma música maravilhosa chamada Felicidade. Né? Você se lembra? Felicidade foi-se embora. Pois bem. E a saudade no meu peito ainda mora. Nós resolvemos fazer um livro sobre felicidade. Hoje em dia, é possível? Como é? Da onde vem? Da onde ela escapa? O que isso tem a ver com a nossa vida? E aí, Frei Beto fez 1/3, Leonardo Boff fez 1/3 e eu fiz 1/3. O livro Felicidade Foi-se Embora, da editora Voz, é exatamente em torno disso. Isto é, será que nós estamos deixando de escapar, né, dos vão dos dedos aquilo que sustenta nossa vitalidade, seja no planeta, seja na família, seja no trabalho? Será que nós estamos perdendo, né, nosso vínculo com aquilo que faz com que a nossa vida, que já é curta, que ela não seja pequenininha, né, banal, fútil? Esse é o tema do livro. Que legal isso. Então, para a gente saber um pouco mais se a felicidade foi embora ou não, a gente vai continuar batendo um papo com o professor Mário, porque ele vem sendo convidado, né, por grupos de produtores para falar bastante sobre ética. Na minha opinião, ética tem muito a ver com felicidade, sim, né? Mas é a minha opinião. Daqui a pouco, no próximo bloco, o professor Cortella conversa com a gente sobre isso. Já, já.